Olá pessoal, nessa última semana de julho tivemos assuntos bem importantes que afetaram a economia do Brasil. Tanto a decisão de juros com a super quarta, juros no Brasil e também nos Estados Unidos, como também o decreto das tarifas que envolveram aí o Brasil e os Estados Unidos. E hoje de manhã, no dia 2 de agosto, nós tivemos uma participação no Jornal da Band, através do nosso sócio fundador, o Ezequiel, que comentou um pouco sobre o impacto das tarifas. E Ezequiel, queria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre a sua participação ali no jornal e como o impacto das tarifas vai afetar as empresas brasileiras. Guilherme, em que pé estamos? 50% de tarifa, uma das maiores aí, só aplicadas à China ali no início, né, dos tarifaços, mas já alguma sinalização de vários itens aí que foram feito canetaço e isentado pelo Trump. Aí você me pergunta, tem problema para o Brasil essas tarifas? Do ponto de vista macroeconômico, não. O Brasil tem pouco a oferecer, por exemplo, aos Estados Unidos em tecnologia. Tudo que a gente fornece são commodities. E commodities são precificadas, são produtos, né, que são precificados em termos de mundo. Então vamos lá, a gente exporta minério de ferro, exporta aço, alumínio, que ficaram com 50% aí de tarifa, exportamos peixes, exportamos suco de laranja, café. Isso há uma triangulação. Vamos pegar o caso específico do café. Quando é commodity, provavelmente os Estados Unidos agora vai começar a comprar mais café da Colômbia, que só tem 10% de tarifa. Ela vai sair um café mais barato para o consumidor americano. Então, a Colômbia não consegue amanhã redirecionar todo esse excesso de produção para os Estados Unidos. Ela vai deixar de fornecer para alguém. Então, as empresas brasileiras, produtoras de café, vão suprir essa falta, esses clientes, esses outros países que vão deixar de receber café da Colômbia em função dela preferir o fornecimento aos Estados Unidos. Então é commodity, há uma triangulação, alguém deixa de fornecer e abre o espaço para o Brasil fornecer lá. Sem contar também que o impacto disso em termos de exportação, ele é um impacto que tem a sua relevância, claro, mas não é suficiente para desestruturar a cadeia, como está se falando. Vamos pegar um paralelo. A soja. Nós tivemos aí cerca de 13% de quebra de soja. Afetou muitos produtores, mas o setor continua forte. Os produtores, de forma geral, continuam fortes. A mesma coisa café. Qual que foi a produção de café no ano passado? 54 milhões de sacas. Disso, cerca aí de 43, 44 milhões foi para exportação. Para os Estados Unidos, a exportação foi de 7,6 milhões desse universo de 54 milhões de sacas. 7,6% equivale a 15%, 16%. Então eu vou deixar de exportar 16%, 15% para os Estados Unidos, vai desestruturar a cadeia de café? Não. Esses 16% e 7% vão ser direcionados para outros países. Né? Você não tem toda a tua produção para os Estados Unidos. É um percentual que é administrável. Vamos lá, o setor de peixes, que também está sofrendo, tem, né, os containers que estão aí esperando para ver que destino que se toma, são alimentos perecíveis e tudo mais. A produção do ano passado de peixes foi de 980 mil toneladas. Isso foi a produção de peixes do Brasil. De quanto dessa produção ficou para o mercado externo? Quase que a maioria. O Brasil exportou 13.800 toneladas no ano passado. Então a exportação é cerca de 1,5%. O Brasil é importador de peixe. Esse 1,5%, 90% é para os Estados Unidos. Então o impacto é para aquela empresa específica, micro, que exporta, que tem elevada exportação. Mas para o contexto global do mercado de peixes no Brasil, o impacto praticamente foi, não é esse impacto todo, né, que a gente imagina. Bom, se não tem impacto econômico, então é político. Se não é problema econômico, então é problema político. E aí a gente vê que para o Lula isso é interessante, as pesquisas estão mostrando ali que para ele isso foi interessante, estamos há 17 meses aí das eleições, então ele não vai ter pressa, na minha visão, de resolver isso, de tentar buscar um diálogo para resolver,
E para o Trump também é interessante, porque o Brasil serve de exemplo. É um país que tem um renome nacional e ele diz, olha, eu sobretaxei o Brasil. Está lá, sobretaxado em 50%. Então, mas ele não está perdendo dinheiro, né? O suco de laranja que traria prejuízo para o consumidor americano já foi tirado da lista, por exemplo, né? E ele deixou sobretaxado os arranjos que ele consegue construir com outros países. Então é um jogo político que se mostra interessante para os dois lados, por isso eu acredito que não vai se achar uma solução tão imediata. Ok, então a palavra para hoje em termos de tarifaço é serenidade. Agora vamos voltar para o nosso dia a dia, a economia real das empresas. O que está afetando as empresas hoje? Selic elevada. Então as empresas precisam uma jornada estratégica de redução do seu ciclo financeiro para reduzir o impacto do juro nas suas atividades e também um aprimoramento do seu sistema de gestão para melhorar a margem, contornar a inadimplência que está elevada no Brasil, né? E esse tarifaço vai impactar a Selic? A Selic vai aumentar? Não. Vai impactar o dólar? Não. O dólar se mostrou estável essa semana toda, né? Inclusive ontem fechou aí na casa de 5,50. Então a economia real não vai ser afetada por esse tarifaço. As empresas agora precisam tirar o foco disso, voltar ao foco de taxa de juro, de organização, sofisticação do seu sistema de gestão e também de melhoria de performance. É um momento de criatividade, de reinvenção nas 4 alavancas de resultado. E a principal delas é a redução do ciclo financeiro. É alinhar prazos maiores com fornecedores, é tentar diminuir os prazos de recebimento dos clientes e ser mais eficiente e produzir mais rápido, minimizando aumentando o seu giro de estoque, minimizando o seu ciclo financeiro. A Safegold, ela tem essa possibilidade de ajudar a sua empresa a ter uma vantagem competitiva muito maior. Ela vai analisar tanto o âmbito econômico, como melhorar as suas margens, como no âmbito financeiro, como minimizar a sua necessidade de capital de giro, tendo o recurso financeiro, o capital de giro suficiente para a sua necessidade, deixando isso em equilíbrio. Então, toda vez que você tiver um equilíbrio entre os objetivos de lucro e os objetivos de liquidez, você está dentro de um método sofisticado que a gente já tem aí desde 2010, mais de 14 anos treinando e sofisticando, para passar por tudo isso com equilíbrio e aproveitar essas oportunidades, né? Como a gente sempre diz, o caixa é elementar. Ele precisa ser preservado. A coisa mais importante da empresa é o caixa. Mais importante que sua estrutura, que seus clientes, que o mercado, porque o caixa fortalece. E nós temos soluções específicas que vão poder fortalecer o seu caixa e melhorar a sua rentabilidade. Então, a gente volta agora para essa agenda do mundo real, que é o cuidado com a gestão da empresa, cuidado e o aprimoramento da gestão financeira da empresa. Guilherme, seria isso. E Ezequiel, pensando um pouco de forma mais estratégica, enfim, também a gente entendeu a questão do ciclo, né, financeiro que vai impactar diretamente as empresas, toda a questão de juros, tarifas e tudo mais, mas talvez pensando de uma outra forma, enfim, da forma que a gente analisa aqui na Safegold, o que a gente poderia talvez comentar em relação a uma estratégia diferente que as empresas poderiam seguir? Guilherme, além do ciclo, que é o que mais tem tido a tônica, nós temos uma regra dentro da Safegold de soberania comercial. O que isso significa? Você ter uma soberania de não depender de um único cliente. E você nunca ter um cliente que as vendas para esse cliente responda a mais de 20%. Isso vale para cliente, vale para vendedor, enfim. É a questão da pulverização. E isso vale para exportação também. Algumas empresas, por exemplo, exportam. Se essa empresa exporta 50% para os Estados Unidos e o seu produto está na lista de tarifas, realmente ela tem um seríssimo problema. Agora, se ela observou essa regra, não, eu posso exportar 50%, mas não tudo para os Estados Unidos, eu preciso pulverizar em 5 países. Aí eu só tenho 10% de impacto nos Estados Unidos. Essa empresa ela vai ter um impacto muito menor.
Então, esse gerenciamento estratégico de soberania comercial, de pulverização, é algo que nós, dentro da Safegold, nós conseguimos mapear e direcionar para que a empresa minimize os seus impactos e não tenha surpresas quando essas situações de tarifas acontecem. E essas situações de tarifa, como está acontecendo agora, acontecem desde sempre. Isso é algo absolutamente normal entre as relações internacionais. Guilherme, agora eu pergunto para você, né? Você que é o head aí da parte de controladoria, qual a melhor ferramenta indicada para aquele empresário que, por exemplo, tem uma elevada concentração de vendas em um único cliente, ou tem um elevado ciclo financeiro e o juro está aí realmente corroendo o seu EBITDA? Qual a nossa solução, a nossa ferramenta mais indicada para ter um direcionamento estratégico de minimização de risco e melhoria de performance? Bom, pensando em tudo isso, a gente recomendaria inicialmente um overview empresarial. Por quê? Porque esse estudo, a gente vai dividir ele em algumas partes e a gente vai conseguir primeiro entender o que aconteceu com essa empresa durante esse período, entender o momento dela atual, como é que ela chegou, por exemplo, nessa concentração, entender como é que está o ciclo de fato dela, enfim, e com base em todas essas informações que a gente vai levantar, aí sim a gente vai então definir, junto com o empresário, com aquela empresa, as estratégias que a gente vai seguir para minimizar esses impactos. Então, o overview, ele é um estudo que a gente desenvolve aqui na Safegold, que vai analisar de forma geral todas as áreas da empresa, e com base nessas análises, então, a gente vai definir então quais são as estratégias e o que a empresa vai seguir então para os próximos meses. Se você entender que esse estudo possa fazer sentido para a sua empresa, clique no link aqui embaixo e fale com o nosso especialista.